Opa, e aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes mais uma vez para uma dica rápida de inglês para vocês. Hoje, vocês estão vendo aqui que o quadro está limpo. Eu vou falar de uma coisa super diferente para vocês. Hoje eu vou falar de simple present. Ahá! Mas Carla, de novo esse negócio? Minha gente, eu falei da afirmativa e da negativa, agora eu tenho que falar da interrogativa, não é verdade? Você tem que saber os três modos em inglês, não é? Pra gente conversar direito, a gente tem que falar na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, hoje eu vou falar do simple present na interrogativa. Então é o seguinte, meus queridos. Para a gente fazer uma interrogativa em inglês, para todo tempo verbal, eu tenho um verbo auxiliar que me indica em qual tempo eu estou falando. O verbo auxiliar, a gente viu no vídeo passado, que o verbo auxiliar aqui do simple present, ou presente do indicativo em português, é o do. Certo? O do. Então tá. Os verbos auxiliares em inglês, eles é que começam as frases interrogativas. A gente tem dois tipos de pergunta em inglês. Uma que é que a gente responde sim ou não, e a outra que a gente responde com uma informação. Nas perguntas que a gente responde com uma informação, a gente vai começar com outras palavras, que são os pronomes interrogativos, tá? Eu estou falando aqui de perguntas de sim ou não. Então, as perguntas que a gente vai responder em inglês, sim ou não, começam com o verbo auxiliar daquele tempo verbal que a gente está usando. Aqui nós temos o do, que é o verbo auxiliar do presente. E eles vêm sempre na frente do pronome pessoal, ou seja, da pessoa que está na sua frase. Então, eu digo sempre para os meus alunos que o verbo auxiliar na interrogativa, ele é colocado aqui na frente, porque depois aqui ele sinaliza, é como se ele fosse uma bandeirinha, falando, ó, eu estou falando deste tempo verbal aqui, preste atenção. A regra é clara. Você tem que definir os dois. A regra é clara. A regra é clara. Não é. Por quê? Lá, quando a gente for responder, a gente vai ter que usar o mesmo verbo auxiliar na resposta. Então, ele fica plantadão aqui assim, ó. Oi, olha, presta atenção, esta frase aqui é do presente. Porque lá na frente eu vou ter que responder com o mesmo verbo auxiliar. Tudo bem? Presta atenção. Então tá, eu começo a minha frase aqui interrogativa com o pronome Eu começo então aqui a minha frase interrogativa com o verbo auxiliar deste tempo verbal que eu escolhi. Eu uso do para as pessoas. Lembra lá? I, you, we e they. E aí eu uso o verbo que eu escolher, o verbo que eu estou falando. Do you eat? Do we sleep? Pontinho de interrogação porque é uma interrogativa, hein? Do they drive? Eu não perguntei aqui pro I porque fica estranho pra gente se perguntar a si mesmo, né? Eu como? Eu dirijo? Eu durmo? Como se você não soubesse. Tá doido, né? Geralmente, a gente faz poucas perguntas para nós mesmos, né? Então, quando for o caso, eu farei as perguntas a nós mesmos, usando o I. Mas é importante que vocês saibam que para o I também eu uso do. Tudo bem? Então tá, chegou a hora de responder essas perguntas. Lembra, eu perguntei aqui com do you eat? Você come? E eu vou responder sim ou não. Yes. No. Porque são as minhas únicas possibilidades. Você come? Sim, eu como. Não, eu não como. Em português, a gente usa o mesmo verbo da frase. Você come? Sim, eu como. Não, não como. Em inglês, o verbo auxiliar é que faz esse papel. Ele substitui esse verbo. Aliás, ele substitui o resto da frase inteira. É uma maravilha. Você usa só o verbo auxiliar na sua resposta e já vai ficar tudo bem. Você come? Sim. I do. Eu como. No. I don't.
Lembra que a negativa para o I era don't, né? Yes, I do. No, I don't. Sim, eu como. Não, não como. Do we sleep? Sim ou não? Sim, nós comemos. We do. Ah, dormimos, desculpa. Sim, nós dormimos ou não? Nós não dormimos. Nós somos sonâmbulos. Nós somos zumbis em The Walking Dead. Do they drive? Eles dirigem? Sim ou não? Yes or no? Yes, they do. Sim, eles dirigem ou não? They don't. Não, eles não dirigem. Olha que simples. Tudo bem até aqui? Então, olha, eu perguntei com do e eu respondo com do. Mesmo que seja na forma negativa. Certo? O verbo auxiliar geralmente vai estar presente nas nossas short answers, que são as nossas respostas curtas. São aquelas que a gente diz sim, eu faço, sim, eu faço, não, não faço. Não precisa responder com a frase toda. Porque se a nossa frase fosse uma frase um pouco mais comprida, por exemplo, do you eat pasta on Sundays? Você come macarrão aos domingos? Se eu fosse responder com uma frase completa, eu teria que responder: sim, eu como macarrão aos domingos. Ou então, não, eu não como macarrão aos domingos, certo? Em inglês ou em português. Mas usando aqui a nossa short answer, do you eat pasta on Sundays? Eu tenho yes, I do, or no, I don't. Viu que simples? Você troca tudo isso aqui por do ou don't. Entendeu então, gente, como é que funciona? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e eu deixo então para vocês um abraço!